Novas medidas do governo federal vão fortalecer a atuação dos órgãos de defesa do consumidor. E quem vai explicar para a gente que medidas são essas é a Gabriela Lafetá, que está em Brasília. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Além de melhorar a qualidade de produtos e serviços, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, lançado pelo governo, também quer incentivar o desenvolvimento das relações de consumo e reduzir os conflitos no judiciário. No ano passado, mais de 2 milhões de consumidores registraram queixas nas unidades do PROCON de todo o país, 400 mil a mais que em 2011. As principais reclamações foram referentes à telefonia celular, agências bancárias, operadoras de cartão de crédito e telefonia fixa. Para tentar mudar esse quadro, o governo federal enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional. A proposta é dar mais poder aos PROCONs. Eu avalio como positivo porque título executivo, por exemplo, um acordo do PROCON vai ter valor de um título, perante a Justiça. Não havendo acordo e ocorrendo descumprimento, ele já vai direto para a Justiça, quer seja o Juizado Especial Civil ou Justiça Comum. Com essa medida, o governo espera reduzir a demanda de processos na Justiça. 70% das demandas judiciais dos juizados de pequenas causas tem a ver com o direito do consumidor. E o custo desses processos na Justiça, segundo dados que nós dispomos, chegam a R$1.000 cada processo. Ou seja, às vezes, para se resolver uma demanda de R$300, o Estado gasta R$1.000. Outra novidade é a regulamentação do comércio eletrônico. A atividade cresceu muito nos últimos anos e, por isso, passou a ser um dos maiores alvos de reclamações dos consumidores. Nós sabemos que o comércio eletrônico será de grande importância. Por isso, é necessário também estabelecer mais transparência, qualificar e ampliar os direitos do consumidor e, sobretudo, fortalecer esse comércio, porque ele é uma parte importantíssima das relações de comércio do futuro. Centros de atendimento a pessoas com deficiência serão implantados na região norte. As capitais Manaus e Rio Branco já receberam recursos para a criação desses espaços. Estados e municípios têm até o dia 28 deste mês para firmar os termos de aceite e começar a receber recursos do Ministério do Desenvolvimento Social para implantação de centros-dia para atendimento de pessoas com deficiência. Na região norte, Manaus e Rio Branco já receberam recursos. Boa Vista, Porto Velho e Macapá ainda precisam firmar os termos com o governo federal. Cada unidade vai contar com R$40 mil por mês, com contrapartida de R$20 mil do Estado. As ações desse serviço é justamente garantir que as pessoas que estão em situação de isolamento ou pessoas que estão numa situação muito com o cuidador, que é a cuidadora, a mãe, alguém da família que deixa de trabalhar e que não tem condições até de ficar, um estresse muito grande, a prioridade é estar encaminhando para esse centro. Ele pode ficar num período, meio período, ele pode ficar o período integral. Aí é toda uma construção de um plano individual de atendimento e familiar que vai fazer toda essa orientação das melhores estratégias desse atendimento. E o general do Exército, Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, é o novo presidente do Superior Tribunal Militar. O ministro Raimundo Nonato de Cerqueira Filho já atuava como ministro do Superior Tribunal Militar desde outubro de 2010. Ele assume uma das vagas destinadas ao Exército na Corte Militar. Representantes dos três poderes, parentes e amigos do ministro participaram da sessão solene. Graduado em Ciências Militares, foi comandante militar da Amazônia e participou do combate ao crime organizado nas favelas cariocas. À frente da Corte Militar, a palavra de ordem é modernidade. Procurarei, nesse período, modernizar o máximo possível a Justiça Militar para torná-la célere e, com isso, os julgamentos serem mais rápidos e mais justos e que todos possam assistir o julgamento. Nosso julgamento é público, todos podem assistir, mas que possam ter acesso aos processos, tudo pelo nosso portal.
A ministra Maria Elizabeth Guimarães assume a vice-presidência. Em 204 anos de justiça militar, ela é a primeira mulher a ocupar uma cadeira na corte. As expectativas são, basicamente, a mudança, a reforma do nosso Código Penal e Processual Militar, que está desatualizado, ocupar um assento no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, que ainda não nos foi, vamos dizer, deferido pelo legislador constituinte, enfim, e trabalhar em prol do aprimoramento da justiça militar. O ex-presidente do STF, ministro Aires Brito, falou do comprometimento da justiça mais antiga do país. O STM tem uma tradição de trabalhos competentes, né, fruto de estudo da legislação penal e processual penal militar, mas sempre com base na Constituição brasileira, e sai das mãos de um presidente estudioso, honrado, competente, inspirado, Álvaro Luiz Pinto, e passa às mãos de outro ministro, né, igualmente habilitado para seguir nessa tradição de excelentes serviços prestados à justiça brasileira. A desembargadora Liana Belém Pereira Mendonça também tomou posse em Brasília. Ela assumiu a presidência da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Por hoje é isso, um ótimo início de semana a todos e até amanhã. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Até amanhã. No Acre, os consumidores vão ter que esperar mais um pouco para sentir a diferença no preço dos produtos que compõem a cesta básica. Entenda o porquê na reportagem de Agnes Cavalcante e Gilberto Sampaio. Eles ainda não sentiram a diferença, mas mesmo assim os consumidores acreanos veem com bons olhos a desoneração da cesta básica anunciada pela Presidência da República. Para falar a verdade, ainda não, né? Tá bem recente essa lei da Dilma, mas ainda não consegui ainda ver e sentir no meu bolso essa diferença. Seu Francisco bem que tentou encher o carrinho, mas o preço não colaborou. Apesar disso, ele aprova a medida. Eu aprovo porque tem tudo a dar certo, né? Porque se ela corta os impostos, é claro que as coisas tem que baixar. É a mesma coisa do IPI dos carros, não sabe? Então eu acho que tem tudo para dar certo. Mas seu Francisco vai ter que ter paciência. Isso porque a desoneração da cesta básica ainda vai demorar pelo menos 2 semanas para ser repassada ao consumidor. Para quem ainda não entendeu o que significa essa desoneração, o economista José Porfírio explica. A desoneração da cesta básica que a presidente Dilma Rousseff realizou é a redução, a eliminação de todos os impostos naqueles itens que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, carne, pão, manteiga, etc. Então, o objetivo da presidente Dilma Rousseff era que com a desoneração da cesta básica, o valor dela pudesse reduzir. Tá? Mas, infelizmente, o que está acontecendo é o seguinte, nas principais capitais do país, após a desoneração, em vez do valor dessa cesta diminuir, ele está aumentando, infelizmente. Só que enquanto o impacto dessa medida não chega, o jeito é economizar na hora de encher o carrinho. Presas pulam o muro e fogem de cadeia pública em Manaus. A fuga aconteceu hoje de madrugada. Quem traz as informações direto da Rádio Amazonas FM é o repórter Aldrin Pontes. Bom dia, Aldrin. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos do Amazonsat. Um grupo de detentas fugiu hoje de madrugada da ala feminina da cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, localizado na Avenida 7 de Setembro, área central da capital amazonense. De acordo com o coronel Luiz Bonates, o secretário executivo da Sejus, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, as presas escalaram a muralha da unidade prisional com a ajuda de uma corda artesanal, conhecida como Tereza, que é uma corda feita quando as presas amarram vários lençóis. Em entrevista ao site G1 Amazonas, o coronel disse que a Sejus está aguardando ainda a chegada da tropa de choque à cadeia. O soldado que estava no local no momento da fuga está sendo ouvido na Corregedoria da Polícia Militar do Amazonas. E outras detentas também da ala de onde as presas fugiram também serão ouvidas no decorrer do dia.
Vale destacar ainda que o coronel Bonates informou que vai ser aberta uma sindicância administrativa para apurar a fuga das detentas. O número de internas foragidas ainda é desconhecido, segundo informações da Sejus, a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos. Mas a primeira informação que eles divulgaram foi de 3 detentas haviam fugido da unidade. Mas também esse número pode aumentar, chegando até um grupo de 10 presas que conseguiram fugir, escalando o muro da cadeia pública hoje durante a madrugada. A qualquer momento voltamos com outras informações. Da redação da Rádio Amazonas, Aldrin Pontes, para o Amazonsat. Volto com você, Raquel. Obrigada pela participação, Aldrin. E hoje em Manaus, o presidente do programa Panamazônia, Belisário Arce, realiza sessão especial para entregar a medalha Grandes Amazônidas a algumas personalidades que trabalham pela integração regional. É a 4ª edição da referida medalha. O evento vai acontecer às 7h30 da noite de hoje, no Auditório da Ciência do Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus. Veja no próximo bloco. Em Manaus, brincantes lotam o Estúdio 5 no retorno da festa Vamos Brincar de Boi. Nós voltamos já já.